engraçada. Eu acho Sim. que isso é tão antigo quanto, sei lá, a língua falada, sabe? É mesmo? O monólogo acredito. Agora, o stand-up em si, É. a arte especificamente stand-up, começou muito que lá pelos anos de 1800, por aí, tinha o que eles chamavam de festival de vaudeville, que eram aqueles festivais de rua. Pô, tem um desenho clássico da Warner Bros., que é aquele sapinho de cartola. Sei, que ele fica treinando pra um show de vaudeville. Hello, sabe? madame, hello, né? Cara. E aí, tipo, começou muito disso, porque esses lugares daí eram os lugares que o pessoal se apresentava, assim, com peças ou dramáticas, ou comédia, ou mágica, malabarismo, sabe? E aí, só que, normalmente, entre essas apresentações, subia um cara lá e levantava uma placa, que era a placa que anunciava o próximo convidado. Sei. E aí tem um cara chamado Frank Fay. Ele era um comediante dessa época. E o Frank Fay, ele é conhecido como um cara, assim, que foi o primeiro cara que fez a questão do mestre de cerimônias, que até existia na época, mas não era muito usado especificamente, ser uma parada importante. Então, tipo, entre as apresentações, ele subia no palco e fazia comentários sobre o cara que acabou de sair. Zoava, se o cara mandou mal, ele zoava, se não mandava bem, mantinha a plateia naquela mesma energia, entendeu? E aí ele foi colocando piadas ali pra dar tempo dos caras se aprontarem e tudo mais. E aí ele começou a fazendo isso, assim, a conversar com o pessoal, fazer interação, piadas, sabe? E aí falam que ele talvez tenha sido o primeiro comediante stand-up, entendeu? Só que existiam outros caras no passado que faziam isso, mas, tipo, não tinha o palco que ele tinha, né? O próprio Mark Twain, que é o nome de um prêmio dos Estados Unidos, Mark Twain é escritor. É o escritor, cartunista, ele humorista. Ele é considerado um dos primeiros comediantes, assim. Porque ele foi o cara, na verdade, ele é considerado o primeiro cara a ter feito uma turnê. Porque ele era um cara que ele viajava com o show itinerário dele, entendeu? Então era uma coisa assim, disso. há muito tempo atrás, esse cara daí, a galera ia pra ver ele e ele tinha piada no show dele, ele fazia a galera rir com um show solo. O primeiro show solo definitivamente foi ele. Pelo menos show solo itinerante, de viajar assim pra caramba, foi ele, entendeu? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que é meio sobre comédia, assim, que ele fala que o cavalheiro é aquele cara que sabe tocar o banjo, mas não toca. Que vem muito disso, de tipo, você não precisar, você tem as ferramentas, mas você não precisa usar o tempo inteiro. E é muito engraçado, a escrita dele tem uma pegada já cômica, assim. Em português a gente não vê tanto isso nas traduções, mas em inglês você vê pensado o pensamento de frase por frase, sabe? De tipo, eu quero deixar esse texto mais enxuto, eu quero deixar ele mais lúdico, eu tenho os momentos de risada. Então... E é que isso surgiu meio que em todos os lugares dos Estados Unidos. Tipo, em strip club também rolava essa necessidade de ter um mestre de cerimônia para falar entre as garotas que dançavam. A máfia tinha muita gente também. Sim. De comediantes que estavam envolvidos ali, que eles... Até o stand-up, teoricamente, na teoria, Mas antes de falar isso, tinha um cara também chamado Charlie Case. Charlie Case era um comediante mulato que fazia shows de blackface. Olha isso, o cara era mulato, não fazia show de blackface pra entreter a plateia. Quanto mais preto, mais engraçado. Era a lógica do passado. E aí esse cara, ele é conhecido como um dos caras que ajudou a moldar o stand-up porque ele tinha uma persona um pouco depressiva, sabe? Então ele tinha piadas curtas, assim. E ele viveu entre o Mark Twain e entre o Frank Fay. Então existe muito essa dúvida de quem foi o primeiro cara a fazer stand-up. Só que definitivamente foram desses três caras. Tá. Entendeu? Sim. E como você estava falando da máfia... Mas não existia o termo stand-up ainda. Não, isso é interessante. O termo stand-up, ele veio da máfia. Hã? Porque, tipo, lá nos anos 40, 30, por aí, quando tava tendo a lei seca e tudo mais, a galera, os mafiosos precisavam vender bebidas, e eles vendiam nos clubes que eles chamavam dos speakeasies, que eram clubes... Ótimo nome. É aqueles clubes que tu vê em filme que às vezes os caras, tipo assim, é um galpão e aí tem uma porta que tu abre no chão, né? bem clandestino mesmo, assim. Tinha apresentações lá e tudo mais. E uma coisa que vendia muito naquela época eram apresentações de luta. Luta entre caras, esses dois caras. Tipo o filme do Sherlock Holmes, o cara caindo na porrada e tal. Que os caras chamavam de stand-up fighters. Que eram os caras que ficavam em pé e usavam punches pra só iam dando vários socos. E aí os caras, quando eles começaram a chamar mestre de cerimônias especificamente pra entreter a plateia, eles pensavam, punchline é o momento da piada, punch é o soco. Ele pensava, o cara que ele fica então em pé, enfrentando uma plateia só com seus punhos, punch, dando socos,
Esse cara é um stand-up comedian. Caramba, não stand-up comedy. Olha que louco. Maravilhoso isso. E aí começou muito naquele momento, que tinha muito clube de jazz também. Sim, sim. Sabe? Então, teoricamente... Mas é meio cultural do americano, né? Você vê que o discurso do padrinho de casamento já é meio uma coisa de comédia. É uma cultura que tem muito de discurso, né? Você tem discurso na escola. Fritada, veio de lá. Mas você vê que os próprios os caras que estão recebendo um cargo ou uma homenagem, eles preparam piadas também, eles não vão sério. Sempre tem uma piada pra descontrair, pelo menos pra começar e tal. Isso é uma coisa do americano também, que ele ri muito de si mesmo, né? Lá, então, o padrinho do casamento, ele sobe no palco, ele vai sacanear a noiva, vai sacanear o noivo, e ninguém leva pro coração. Exatamente. Uma piada, sabe? Você consegue ver quando o cara tá querendo ofender e quando ele tá fazendo uma... Exato. É que eu acho que os Estados Unidos os pais fundadores lá, eles eram muito focados nesse negócio do discurso e em falar. Primeira emenda, né, cara? Liberdade de expressão também, anda junto da comédia. O Benjamin Franklin, ele era um cara, assim... muito muito engraçado. Ele era um cara que ele era amado em todos os países que ele ia, porque ele era um cara engraçado. Ele começou sendo dono de uma gráfica, eles imprimiam um jornal e ele escrevia sob pseudônimos para falar para os jovens começarem a transar fora do casamento, sabe? Umas coisas assim, um cara super engraçado. Tem várias coisas na biografia dele mostrando esse negócio do humor e como isso enraizou também na comunidade americana. Sim. Isso é incrível, na minha opinião, porque mostra que realmente é uma sociedade que sabe levar humor. O judeu também é um O judeu... também. Cara, eu tenho a teoria de que quanto mais tu sofre, mais engraçado você acaba sendo. Porque você pega os judeus, o que eles passaram na história foi absurdo. E os comediantes judeus são os mais engraçados. Juntos, é claro, com os negão. Os negão são engraçados pra caralho, muitos. Pode crer, cara, tem a ver. Quanto maior o sofrimento, mais a pessoa aprende a rir daquela situação. Sim. Porque a piada, ela em muitos dos casos, ela é uma forma de você se blindar, talvez. Não, quebrar a tensão também, né? O negócio tá tão tenso, alguém fala uma piada e... tipo, na escola... você nivela o ambiente, né? Você dá aquela... O negócio tá tão tenso. Eu imagino que numa guerra, cara, os caras quando estão prestes aí naquela puta batalha, cara, alguém vai falar alguma merda, vai dar uma quebrada no clima, porque, cara, senão aquela tensão vai subindo e ninguém aguenta, né? Exato. Quando você tá nervoso, você fala uma merda assim, fala, porra, cara, não sei o